Então lá vamos nós. Na verdade, eu vou fazer um relato de projeção astral, né? E esse relato é por conta de uma observação que foi feita, né? Eu contei o seguinte, eu contei que eu estava fazendo uma experiência de movimentação de uma caixinha de fósforo, né? E a pessoa colocou, por que você não filmou? Que é uma ideia, ele deu uma ideia, né? Deu essa ideia para que você visse o efeito acontecer, né? Então, é uma boa ideia, isso eu acho muito bacana, né? Acontece que eu já fiz muitas experiências com filmagem, com gravação de som, né? Para poder registrar. E nessas experiências que eu fiz com caixa de fósforo, olha só, isso vai parecer muito surreal, né? Eu fiz a mesma coisa, coloquei a caixa de fósforo, primeiro eu coloquei ela com tudo, com palito dentro e tudo mais, né? E fiz aquela experiência de com as paramãos, né? Tentar movimentá-la, né? E aí eu fiz inúmeras vezes isso, não fiz uma vez só não, mas não acontecia nada, né? Então, mas eu não desisti, falei, não, esse negócio aqui tem que funcionar de qualquer jeito, porque a gente começa a fazer algo e se não funciona uma vez, duas vezes, a gente acha que não vai. Quer dizer, você tem que descobrir que essas vezes não deram certo, mas alguma vez pode dar certo e aí é o sucesso total, né? Então eu colocava a caixinha de fósforo cheia de palito, não funcionava, aí eu falei, agora eu vou tirar os palitos, porque eu acho que eu não estou conseguindo dar a impulsão necessária quando eu, através da projeção astral, eu faço essa experiência. Aí ocorreu o seguinte, numa experiência dessas, né, já sem a caixa, e depois de eu ter tentado algumas vezes, eu falei, puxa, mas será que eu estou fazendo isto de uma forma errada, né? Porque não é possível, eu tirei os palitos de dentro da caixa de fósforo, estou tentando, a caixa está mais leve e ela deveria cair pelo menos, né? Aí eu fiquei pensando e falei, olha, eu vou continuar fazendo, né? Mas talvez eu precise descobrir a forma certa de fazer a experiência quando você está fora do corpo, né? Para conseguir um resultado que eu possa depois registrar, falar, não, esse resultado valeu, né? Eu ia fazendo uma tabela de anotações para esse tipo de evento, né? Só que um belo dia aconteceu. Eu estava mais despreocupado, né? Porque eu estava colocando minha energia, eu estava fazendo um monte de coisa e a bendita caixa não caía de jeito nenhum. Só que num dia eu falei, poxa, eu vou descobrir um jeito, né? E eu vou só fazer para não perder o meu pique de experiência. Mas aí a caixa foi jogada contra a parede, né? Aí falei, nossa, agora eu preciso descobrir o que eu fiz, né? Porque eu vejo que algumas experiências que a gente faz, que podem dar certo, né? Elas têm variáveis que você não sabe quais são, né? O universo é cheio de variáveis, de muitas variáveis, né? Eu achei que, como eu estava mais despreocupado com relação a fazer a movimentação das paramãos, né, estando fora do corpo, talvez isso tivesse, de alguma forma, criado uma força maior, né? Mas foi essa vez e depois eu fiquei tentando e não conseguia, tentando e não conseguia. Aí um belo dia eu tinha comido um alimento, porque eu registrava tudo que eu fazia, né? Se eu comi tal coisa e der certo, eu tenho que saber que eu não posso esquecer, né? O que eu fiz durante o dia, né? Eu via todas as situações. E aí eu tinha me alimentado de uma certa forma, e quando eu fiz, de novo,
aconteceu. Né? Ou seja, o movimento, a tentativa de fazer um movimento, né, do mundo espiritual para o mundo físico, de novo, a caixinha de fósforo, ela fez um voo. Né? Eu falei, puxa vida, isso está me deixando, né, sem entender direito onde é que eu não estou conseguindo esse resultado. Né? Tá tudo bem. Continuei fazendo. Na verdade, eu fiz por muito tempo, seguindo mais ou menos aquele exemplo do meu pai, de que ficou 2 anos e meio jogando xadrez sozinho, ele contra ele mesmo. Né? Enfim, ele descobriu alguma coisa muito importante. Eu falei, se eu não descobrir nada, se eu não conseguir nada, eu vou ter que aprender alguma coisa com isso. Né? E continuei fazendo a experiência, e aí comendo o mesmo alimento que tinha dado certo, mas aí não acontecia nada. E eu fiquei pensando, por que que o nosso corpo astral, né, por que que a gente não consegue produzir um evento físico? Né? Deve ter um motivo que você não consiga fazer isso. Né? É bem importante descobrir a causa. Às vezes é um item muito pequeno, né? Você sai fora do teu corpo, tenta fazer uma movimentação física e não consegue. E como é que eu, por exemplo, sempre participando de cirurgias, de coisas físicas, é uma situação em que você consegue ver o resultado ali na hora. Né? Você vê a coisa acontecendo, não tem jeito. Então, esse trabalho continuou. Né? Mas na época que eu comecei a fazer isso também não tinha como filmar, né? Não tinha como gravar. E mais lá na frente, aí comecei a já ter a possibilidade de fazer uma gravação. Só que assim, eu fazia gravação de tudo, até da saída do corpo. Né? E aí depois você pega o filme e não aconteceu nada. Aí tá bom, vamos fazer a experiência de movimentação de objeto. Aí não acontecia nada, mas eu continuava. Eu filmava e depois apagava, porque não tinha, não dava para superlotar, né, sei lá, um cartão, ou mesmo o que eu estava usando. Né? Bom, fazendo isso inúmeras vezes, né, um belo dia, fazendo a experiência, já não era mais uma caixa de fósforo, era uma pena, porque eu falei, pelo menos uma pena eu vou ter que conseguir movimentar. Se eu conseguir movimentar uma pena, eu descubro como é que esse negócio funciona, né? E aí pronto, aí eu acho um caminho. Né? Se eu achei o caminho para fazer projeções astrais, aumentar a lucidez, conseguir fazer projeções de corpo mental, né? Descobrir esse universo maravilhoso, né? Esse mundo que a gente pode fazer tanta coisa boa, eu falei, não vai ser isso que vai me parar não. Né? Aí coloquei a peninha lá em cima da mesa, né? Num lugar onde não tinha vento, obviamente, se tivesse vento eu não saberia, né? E ficou lá. Né? Aliás, quando eu fiz isso, fiz uma caixinha de papelão, né? E a caixinha cercava e só tinha uma saída. Né? Eu falei, porque aí não vai ter vento, não vai ter nada. Né? O resultado disso é que, na primeira vez que eu fiz, a pena caiu no chão. Aí, bom, olha só. Quando aconteceu isso, aí eu falei, tenho que fazer de novo, eu tenho que conseguir fazer de novo, porque já consegui dar um passo. Né? E fiz, e a pena de novo caiu. Como eu fico sempre naquela ideia de que nós não podemos nos enganar, né? Porque isso é triste, né? Se tiver um outro elemento acontecendo, alguma outra coisa, que você não previu, você está se enganando. Aí, fiz mais uma vez, a pena caiu. E eu tentando descobrir como é que eu conseguia movimentar aquela pena. Né? Aí eu fui para o extremo. Peguei uma caixinha de fósforo, tirei todos os palitos, coloquei para medir, para ver o peso da pena que eu estava usando, né? Que era uma pena de pato, e a caixa de fósforo. E o peso era quase igual.
falei, bom, então, será que a minha relação com isso está diferente? Me ocorreu que, como eu gosto muito da natureza, eu gosto das coisas que são criadas pelo próprio universo, né? Uma caixa de fósforo, ela já é uma coisa criada por nós, ela é abstrata. Quer dizer, eu avaliei tudo, eu falei, então eu vou pensar desse jeito, vou pensar, então o que eu vou fazer agora é pegar uma folha de árvore, né? Que eu fui cuidadosamente vendo o peso das duas, tanto da folha da árvore quanto daquela pena de pato, que era uma pena. E aí a folha caiu. E eu estou aqui fazendo essa experiência, né? Mas eu fui indo até que eu conseguia movimentar os objetos, porque não é só uma questão de você colocar a tua energia, você tem que sentir, né? E esse sentir é como se você se linkasse aquilo, é como se fosse uma acoplagem, né?